Pessoal, vamos para mais um tema, vamos para mais um novo início de transmissão aqui no Diário PCD, no dia 13 de dezembro. A partir de agora, educação inclusiva e trabalho. Isso mesmo, educação inclusiva e trabalho, com o apoio, o patrocínio de Adaptações Abner, acessibilidade e mobilidade. Sua vontade de viver é o que move a equipe das Adaptações Abner. Vamos acompanhar a entrevista do Diário PCD com Marta Gil, especialista em comunicação, socióloga, com Maria Aparecida Gugel, vice-procuradora-geral do Trabalho, conselheira da ANPID, com Lia Crespo, jornalista com doutorado em História e Social, e Eliane Lemos, fundadora do Instituto Entre Rodas. A partir de agora, educação inclusiva e trabalho no Diário PCD. Deixe o seu like, compartilhe essa transmissão, deixe os seus comentários. Fique com a gente. Olá a todos vocês, continuamos nossa cobertura especial do dia 13 de dezembro, tantas pautas importantes durante todo esse dia, mas nós temos uma outra pauta tão importante quanto todas as outras, mas com convidadas que vão discutir sobre educação inclusiva e trabalho. E tenho aqui conosco, nessa transmissão do Diário PCD, a Lia Crespo, jornalista, doutorado em História Social. Lia, muito obrigado. Seja bem-vinda ao Diário PCD, Lia. Eu é que agradeço o convite, hein? Muito obrigada, Abrão. É um prazer estar aqui com você e com as minhas velhas amigas aqui, no bom sentido, né? Eliane, Marta e Maria Aparecida. Todas de cabelo branco já, né? Não sei se isso é um bom sinal, hein? Cadê os jovens para falar sobre isso? Nós estamos... Vocês são as mestres, não dá para jovem falar quando vocês têm o conhecimento de tudo isso, sobre educação inclusiva, sobre trabalho, e é uma alegria reunir vocês, que conhecem isso como poucos conhecem no Brasil e no mundo. Agradecer a Lia Crespo, em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão, monoculares, a minha autodescrição: eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa salmão com detalhes na gola em azul. Lia, você pode fazer a sua autodescrição para a gente, por favor? Eu posso. Eu não sou muito boa nisso, mas eu tenho o cabelo branco, estou usando óculos, eu estou deitada na cama porque eu tenho muitas dores nas costas se eu fico muito tempo sentada, né? Então, assim, eu fico mais à vontade, não fico tão ansiosa, né, durante a entrevista. Então, eu prefiro... Não fica muito elegante, né? Eu fico me parecendo com aquele monstro do Star Wars, né? O Jabba, né? Mas, enfim... Então, eu estou apoiada num travesseiro aqui, estou usando uma blusa bege e marrom. Essa é a Lia Crespo, essa é a Lia. Eliane Lemos, fundadora do Instituto Entre Rodas, que alegria recebê-la. Seja bem-vinda, Eliane, obrigado por estar conosco. Ô, Abraão, sinto-me honrada, assim, gente, aqui está em meio a essas mulheres incríveis, essas sim são as doutoras. Aprendi muito com elas, isso é super importante. Então, sinto-me honrada com o convite. Vou me autodescrever. Eu sou mulher, eu tenho a pele branca, eu tenho o cabelo grisalho, eles estão amarrados atrás da cabeça, uso óculos com armação vermelha, minhas sobrancelhas são escuras. Estou usando uma camiseta preta que tem a logomarca do Instituto Entre Rodas, que é uma flor na cor prata. Legal, legal. Que bom estar com a Eliane Lemos, fundadora do Instituto Entre Rodas. Também conosco, Maria Aparecida Gugel, vice-procuradora-geral do Trabalho e conselheira da ANPID. Que alegria recebê-la, que honra recebê-la aqui no Diário PCD, Maria Aparecida. Muito obrigado, viu? Boa tarde a todas, todos e todes. Abraão, muito obrigada pelo convite, fico honrada, e muito mais ainda porque estou aqui entre amigas, essas mulheres tão
batalhadoras e tão inclusivas ao longo do tempo, né? Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos brancos bem curtos e bem brancos, né? E uso óculos de grau, a armação no alto é preta, tenho um rosto fino, estou aqui no meu ambiente doméstico, atrás de mim tem uma estante de livros, e estou usando uma blusa cor mostarda, é um amarelo mais escuro, né, com algumas flores. E peço desculpas, porque, hora ou outra, como eu estou em casa, vai aparecer uma gatinha para lá e para cá. Mas Então, quando ela aparece, é porque a conversa está boa e porque ela gosta do som das vozes das pessoas que estão ouvindo. Então, quando ela aparece, olha, não é por nada, não, é bom sinal, sabe? que bom. Qual o nome dessa gatinha, para a gente saber? É Aino, é a princesa Aino. Olha aí, olha Eu aí. tenho aqui também o Nando The Cat, viu? Que está aqui nos meus pés agora, mas a especialidade dele é invadir vídeos também. As Que lives, bom, ele adora invadir as lives, então pode ser que que ele bom, apareça também. que bom. Marta Gil, minha amiga, que bom estar com você, que alegria recebê-la aqui no Diário PCD. Muitíssimo obrigado por estar conosco, Marta. Muito obrigado, seja bem-vinda. Nossa, muito, muito, muito obrigada, Abrão. Foi um convite maravilhoso a participar com você e com essas amigas de tanto tempo, né? Eu sou uma mulher branca, também tenho cabelo branco curto e tá com mechas cor de vinho. Eu uso um óculos de grau, estou vestindo uma blusa por baixo, uma blusa preta e por cima uma blusa cinza. Eu estou no escritório de casa. Atrás de mim tem uma estante, tem livros, tem alguns objetos, né? E do outro lado uma parede de cor clara com um quadro de avisos e alguns quadros, né? E muito feliz, muito honrada de estar aqui. Muito obrigada. Vocês não têm ideia de como eu estou feliz. Como eu estou feliz em reunindo vocês e poder oferecer esse tema tão importante que vocês aceitaram falar sobre educação inclusiva e trabalho. Porque não dá para a gente falar de educação inclusiva se não falar de trabalho, ou falar de trabalho sem falar em educação inclusiva. Eu queria conversar já, conversando com a Maria Aparecida Gugel, sobre esse tema. Nós tivemos aí, nos últimos 2 anos, né, esse momento de pandemia, esse momento que o mundo passou, Maria Aparecida Gugel, e o que é que nós tivemos de lição desse período todo? Tivemos um progresso, tivemos um retrocesso, ganhamos alguma coisa com essa triste lição da pandemia em relação ao mercado, em relação à educação inclusiva e trabalho, Maria Aparecida Gugel? Bem, assim, muito rapidamente, né? Porque isso daria boas horas de conversa. Mas o que a gente viu durante o período da pandemia foi um esquecimento total das pessoas com deficiência, né? Tanto que nós tivemos que, a todo momento, os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, as associações, as federações de pessoas com deficiência, a todo momento lembrarem que era importante termos acessibilidade para as transmissões remotas, né, teletransmissões de aulas para todas as pessoas, incluídas as pessoas com deficiência. Tivemos que lembrar a todo momento que a pessoa com deficiência sempre foi e deve ser prioridade nas emergências, né, nos estados de emergência. Então, a todo momento, uma nota técnica, uma lembrança aos, digamos assim, aos executores das políticas públicas para as pessoas com deficiência, né? Então, a todo momento, lembrando que a pessoa com deficiência goza de atendimento prioritário, precisa ser lembrada sempre em primeiro lugar, assim como as crianças, né? Crianças com e sem deficiência na escola e pessoas com deficiência no trabalho. Então, lembrar que o trabalho remoto era extremamente importante, porque resguardava
à saúde, né? E limitava a exposição dessas pessoas com deficiência nos ambientes de trabalho. Eu acho que essa insistência serviu para mostrar que a pessoa com deficiência precisa vir em primeiro lugar. No entanto, nós tivemos uma diversidade, situações adversas muito grandes, que foram as demissões de pessoas com deficiência, né? As empresas, ao fazerem enxugamento de suas áreas, né, a primeira pessoa que lembravam era a pessoa com deficiência. Então, quando a gente vai fazer análise de dados, né, de empregabilidade de pessoas com deficiência nesse período, caiu muito, né, mesmo com a obrigação do cumprimento da reserva de vagas, a cota, né? Então, agora, neste segundo semestre de 2022, que a gente percebeu uma evolução no sentido de as empresas voltarem a contratar pessoas com deficiência justamente para o cumprimento da reserva de vagas. E aí eu diria, não fosse a reserva de vagas, né, de postos de trabalho, eu acho que a situação seria bem pior. Esse é, assim, muito resumidamente, o que a gente percebeu ao longo desses 2 anos de pandemia no mundo do trabalho, né? Por outro lado, percebo que nós melhoramos bastante a questão da comunicação, né? O próprio teletrabalho, o trabalho remoto, possibilitou, ainda que à distância, um maior envolvimento ali das equipes, dos grupos de trabalho, né? Veio à tona a necessidade de que as nossas lives, as nossas reuniões, os nossos seminários, workshops, fossem acessíveis, né? Legenda, audiodescrição, a interpretação da Libras, né? Então, acho que nesse somatório foi bom para colocar a pessoa com deficiência nesse patamar um pouco mais alto, trazendo visibilidade a esse número de pessoas, né? Principalmente jovens com deficiência em idade escolar e adultos com deficiência em idade produtiva, né? Isso sem entrarmos ali na questão da assistência social, atendimento à saúde, né? Só ficando nesses dois pontos, digamos assim. Entendi. Lia, você conversava bastante sobre a questão da educação inclusive nós disponibilizamos um material seu no site do Diário PCD sobre os ataques, né, sobre aquilo que nós sofremos em relação à educação inclusiva. Queria que você fizesse essa avaliação, principalmente desse último ano, né, desses últimos 2 anos, qual que seria a sua avaliação em relação a isso. Por sinal, tem um artigo da Lia lá no site do Diário PCD, muito interessante, que eu quero convidar vocês a acompanharem, que está disponível lá. Queria que você pudesse fazer essa avaliação para a gente, Lia. Bom, primeiro eu acho que esses 2 anos de pandemia, né, a política do lockdown foi um desastre completo, né, para a sociedade como um todo, né, e especificamente para as pessoas com deficiência, né. Realmente, as crianças, então, nem se fala, né, o que representou estar 2 anos afastada, essas crianças afastadas das salas de aula, né, da oportunidade de estar convivendo com outras crianças. Eu acho que isso foi um desastre, né? Eu acho que qualquer pessoa que defenda a educação, que coloque a educação em primeiro lugar e que defenda a educação inclusiva, tem que deplorar, né, o que aconteceu, porque realmente foi um desastre, né?
as crianças com deficiência. Eu fico horrorizada de pensar, né, porque já tem vários estudos demonstrando isso, né, que as crianças sem deficiência perderam demais, né, no seu processo de aprendizado, de socialização, de tudo, né? As crianças com deficiência ficaram as mais pobres, principalmente, né, as que não tiveram condições de se proteger disso aí, as famílias que não puderam proteger suas crianças disso, né? Então, as crianças mais pobres, mesmo sem deficiência, terão prejuízos para o resto da vida, coisa que, lamentavelmente, quase que impossível de se recuperar o prejuízo que essas crianças tiveram, né? E aí eu fico imaginando, se isso foi um desastre tão completo, né, em relação às crianças sem deficiência, eu fico imaginando o horror que deve ter sido e que vai ser, né, daqui para frente, para as crianças com deficiência que passaram por isso, né? É, de fato, uma coisa que eu quase nem posso falar sobre isso, de como isso me comove, né? Eu acho que a educação é uma coisa, claro, todo mundo já falou, é extremamente importante, é fundamental, né? E, infelizmente, né, acontece o que a Maria Aparecida relatou aí, né, que as crianças com deficiência são esquecidas, né? Você não via isso ser tratado nas reportagens, não via isso ser tratado nas políticas públicas, isso aconteceu de fato, né? E é um desastre, né? É um desastre. Eu acho que não sei como a gente vai conseguir acudir essas crianças agora, né? Essas pessoas que vão estar agora, além de toda a dificuldade que elas já assumiam antes, né? Já tinham que enfrentar, agora mais essa também, né? Mais essa de estar completamente alijada, né, de todos os processos de educação como ficaram nesse tempo, né? Mas, enfim, eu acho que é uma realidade, né, que o nosso país vai enfrentar, e eu espero que de alguma maneira a gente consiga encontrar uma forma de ajudar essas pessoas, né? Mas eu acho que vai ser muito difícil. Eliane Lemos, você que é fundadora do Instituto Entre Rodas, quando nós falamos na educação, ela passa pela educação, mas também passa, muitas vezes, pela atividade extracurricular. Passa, por exemplo, pela atividade que vocês, o Instituto Entre Rodas, oferece para as pessoas com deficiência. Como é que vocês trataram isso neste ano? Como é que vocês, à distância, não é? Tudo muito virtual, como é que vocês conseguiram manter os projetos oferecidos pelo Instituto Entre Rodas em relação à educação nesse período todo às pessoas com deficiência? A primeira coisa, Abraão, é que o lockdown, na verdade, ele só tirou um véu que estava encobrindo a realidade das crianças com deficiência na educação, né? Então, o que as crianças ficaram à margem, elas já estavam à margem antes mesmo desse período tão assustador da Covid. Quem está um pouco longe até da questão da educação, né? A gente tem aí o projeto, inclusive você, é um projeto que está atrelado à educação, um dos projetos do Entre Rodas, e ele atende justamente um período entre a criança entre 5 e 13 anos, que é o período que ela saiu ela está entrando na alfabetização e é antes dela ingressar no ensino médio, tá certo? Então, o que eu tenho observado desde que a gente lançou esse projeto lá em 2015? Que as crianças, muitas crianças com deficiência, elas não estão nas escolas, né? Falar que toda criança com deficiência está na escola, isso é uma falácia, porque eu falo com muitas mães mesmo, de diferentes regiões do Brasil, não é somente de São Paulo, não. Uma outra condição que eu tenho observado durante todo esse tempo é que, finalmente, a realidade veio à tona. O professor
que se diz tão, muitas vezes, assim, porque não tem recursos, não tem informações, a gente não sabe muito bem o que fazer. Aquele discurso que existia antes da Covid, né, ele acabou sendo só acentuado durante o lockdown. Só isso. Porque continuaram a falar. E quando que a gente percebeu a falta de preparo, aquele professor ele já não estava preparado para... ele sabe dar aula, né, ministrar aula em sala de aula, presencialmente. Ele precisou aprender a fazer isso nesse ambiente virtual. E isso acabou gerando um desconforto absurdo. Mas eles conseguiram se equilibrar, se adaptar, fizeram as suas adequações, eles realizaram, ministraram as aulas, enfim. Aí eu comecei a acompanhar as crianças, né? Que a gente tem, que eu acompanho mais de perto as crianças que fazem parte da equipe da dança em cadeira de rodas, durante o lockdown, e assim, estão fazendo as atividades, os professores nem enviavam para as escolas as atividades, para os alunos, né? As atividades, porque não tinha a sala de recurso dentro de casa. Essa sala estava onde? Na escola. Os professores tiveram dificuldades para fazer as adequações das aulas online. Material, assim, o que elas já estavam em defasagem antes do lockdown, isso se acentuou. Literalmente. Tiramos aquilo que... Sabe quando a gente vai fazendo de conta, vai empurrando, né? E foi o que aconteceu. Então, o que eu fiz de imediato na época, quando começou a vir essa demanda? Eu fiz um chamamento de professores da educação básica, né, do ensino fundamental 1 e 2, professores de língua portuguesa, de matemática, de inglês, para que pudessem dar aulas de reforço. E muitos professores se voluntariaram, até professores de Curitiba, de Brasília, de várias regiões. E aí eu fui direcionando para fazer esse atendimento online, de aula de reforço, para ajudar, né, as crianças com deficiência a, no mínimo, realizar algumas atividades. Uma outra coisa que a gente precisa trazer para essa conversa é as dificuldades que as famílias elas encontraram. Então, a gente não dá para colocar tudo numa única casinha, né? A gente precisa distribuir aí para entender todo esse cenário. Os pais não eram... quando a gente fala da criança pobre, como a Lia citou, muitas vezes esses pais são semi-analfabetos ou são analfabetos funcionais. E eles ficaram responsáveis em acompanhar seus filhos e filhas nas atividades escolares. Tentem imaginar, então, quando a gente precisa de recursos para que essa criança aprenda. Se os professores muitas vezes se dizem não preparados, quem dirá os pais? Né? Então, eu diria que é uma somatória. O que esse lockdown trouxe de bom vamos parar de fazer brincadeira e vamos falar sério, que as coisas já estavam acontecendo, simplesmente elas estavam camufladas. Caiu, não tem mais. Você quer ver uma outra coisa extremamente importante que eu identifiquei durante esses 2 anos, né, já que eu trabalho em loco? A gente fez muitas atividades online, de atividade física, da dança. Então, a gente distribuiu tarefas, isso ajudou muito as crianças, porque elas perderam mobilidade, isso comprometeu demais, né, a mobilidade e dependência de muitas crianças. Então, a gente conseguiu administrar isso da melhor forma possível, a gente fazia encontros semanais. Eu também fiz muitas intervenções trabalhando com as mães que têm filhos e filhas com deficiência, principalmente aqueles que têm maior grau de comprometimento, que ficam fora, elas são invisíveis. Essas mães, elas são invisibilizadas pelo próprio sistema, né? Elas não estão, e elas não sabiam o que fazer. Então, a gente foi fazendo um trabalho de acolhimento, de escuta, de orientação, para ver o que a gente conseguia diminuir. E uma outra situação importante, Abraão, que acabou... que isso veio à tona, né, para mostrar o quanto as pessoas com deficiência elas são invisíveis aos projetos, é que eu escutava assim, não, mas a gente está doando cestas básicas, muitas cestas básicas. Eu falava assim, mas tá bom, o pessoal que eu tenho, que está me pedindo ajuda, eles não comem arroz e feijão, eles precisam de dieta integral, e não foi disponibilizado. Então, eu que diria que esses 2 anos trouxeram, né, esses 2 anos eles acabaram trazendo para a gente um aprendizado, pelo menos para mim, extremamente importante, que valida e ratifica algo que a gente já vem discutindo há muito tempo. Entendi. Há muito tempo. Né? Principalmente dentro da escola.
É fácil fazer, né? Falar é fácil, a gente fala, a gente pontua, né? Nós somos acadêmicos, a gente pesquisa. Mas na hora que a gente senta ao lado de uma criança, e essa criança, ela já tem 12 anos, né? Já está na sua puberdade, aí está entrando na adolescência, e ela ainda não sabe ler e escrever. Ela é muito complicado. Como é que a gente quer que essa criança ela entre no ensino médio, ela se disponibilize, né? Ela queira sonhar em fazer uma faculdade, ter uma jornada de trabalho, né? Trabalhar, ter uma carreira profissional, ela vai sempre ficar à margem. Agora, como a gente vai recuperar isso, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço Marta a mínima Gil. ideia. Marta Gil. Passou É a pergunta para Marta Gil. Como poderemos recuperar tudo isso, Marta? Não só dos efeitos desta pandemia, dos efeitos do lockdown, mas dos efeitos de problemas que nós tivemos que enfrentar nos bastidores da educação inclusiva, não é? Nós tivemos que tomar cuidado para todo lado. Era tiro para todo lado, não é? Estava aparecendo aqueles filmes de Bang Bang, né? Bang Bang italiano lá, era tiro para todo lado. Resistimos um pouco, Marta, em relação aos ataques à educação inclusiva? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu tenho $1 milhão, eu recebo $1 milhão para receber isso? Para responder isso? Bom, eu acho que não. Mas no Amancai, a gente trilhou um caminho que parece muito promissor, né? A Eliane tem toda a razão, a Lia, né, nessa situação. Realmente, a pandemia, eu acho que foi um aspecto que, se a gente souber trabalhar bem, pode ser visto como um presente, porque caiu o véu, né? Então, agora chega. O que nós do Amancai fizemos? Nós ganhamos um concurso de projetos, né? E o prêmio foi uma consultoria pro bono, que foi maravilhosa, de uma multinacional chamada Kearney, né? E aí nós começamos e tivemos um contato maravilhoso com a diretora regional da rede estadual de ensino da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Essa é a maior diretoria de ensino do Brasil. São 108 escolas. E 108 escolas na região mais vulnerável, com o menor IDH do município de São Paulo. Então, são 108 escolas realmente numa situação muito precária, né? E a maior, essa região, essa diretoria, ela pega não a parte nobre, entre aspas, né, da cidade de São Paulo, ela não pega Morumbi, Campo Belo, Brooklyn, Moema, ela pega dali para baixo e vai até Parelheiros. Então, tem escolas indígenas, tem reservas de mata, né? E tem todos os problemas de droga, de violência, enfim. É a parte mais vulnerável da Zona Sul. E a diretora, a responsável pela diretoria de ensino, super aberta para a educação inclusiva, né? E nós tivemos, então, a possibilidade de trabalhar, de capacitar, de formar os 108 diretores, 108 vice-diretores, coordenadores e supervisores dessas escolas, porque eles nunca tinham recebido informação sobre a educação inclusiva. Então, quando a gente... Não, Eliane, eu fiz exatamente essa cara. Desculpa, Marta, mas eu não acredito. Sabe quando você pergunta? Não, mas eu não entendi direito, repete. O que eles tinham de orientação? A parte burocrática. Então, era assim... você precisa de escola, de uma rampa na sua escola? Então, você entra no site da secretaria, tem um requerimento XPTO, preenche o requerimento e aí você vai receber recursos para acessibilidade. Maravilha, a gente sabe que sem acessibilidade a inclusão não acontece, né? Mas a educação não é só essa parte. A educação tem toda a parte pedagógica. Então, e aí, o que nós fizemos? Primeira coisa, com o apoio dessa super consultoria pro bono, foram 6 consultores de alto nível durante 4 meses.
nós fizemos 2 formulários. Um formulário para os diretores e para os gestores, e um formulário mais específico para os professores, perguntando sobre educação especial, enfim, destrinchando, né? O que a gente viu? E foi uma amostra bastante significativa, né? Eu fiquei impressionada. Muitos professores com pouquíssima alfabetização digital. Então, a hora que a escola fechou, a escola foi 1, 2, 3, fechou, né? Eles não tiveram, ninguém teve tempo, nem professor especializado, nem professor comum, eles nunca foram preparados para dar aulas sem utilizar a lousa e o giz. Existia educação à distância, sim, mas para outro jeito e toda uma regulamentação, né? Mas a educação de todo dia, não, né? Muitos professores tinham um plano de dados, por exemplo, muito pequeno, porque usavam o WhatsApp para falar com o marido, com o filho, usavam para fins domésticos, para trocar receita, enfim, ou combinar coisas domésticas. Eles nunca, a maioria deles nunca tinha pensado que essa tecnologia também pode ser usada profissionalmente e também pode ser utilizada para a educação. Então, foram uma série de descobertas que eu, pessoalmente, não tinha. Muitos professores não têm computador em casa, não têm laptop, não têm notebook, porque se precisar, tem na escola. Então, eles não estavam nem um pouco preparados, nem instrumentalmente, nem com equipamentos, nem sabiam lidar. Levantamos os principais itens que eles tinham dúvidas, e fomos preparando e oferecendo oficinas de formação. Desde assim, o beabá, o que é uma pessoa com deficiência, tecnologias existentes, enfim. Nós fomos nós gravávamos as aulas, eram todas interativas, eles tinham lição de casa para fazer, né? Enfim, nós desenvolvemos uma metodologia, né? E que depois eles replicavam nas suas escolas, porque as escolas têm um horário que geralmente é chamado de ATPC, mas, enfim, às vezes a sopa de letrinha muda, né? Eles têm um momento na semana, 1 hora, em que eles não dão aula e é para a formação deles, né? Então, a gente foi trabalhando e eles reproduziam, os gestores reproduziam. Enfim, a gente está com uma metodologia, né, que foi testada na prática e testada com 108 escolas, né? Nós fizemos todo um acompanhamento, todo um monitoramento para saber se estava certo. Você vai tomando a temperatura o tempo todo, né? E agora a gente está replicando, oferecendo esses treinamentos para outros municípios. E eu acho que é uma forma. Além disso, o que eu estou constatando, mas ainda é uma hipótese, porque eu sou socióloga, não sou pedagoga. Eu fiz o antigo magistério, né? Mas, enfim, eu não tenho um conhecimento pedagógico sólido, né? Mas as pesquisas que estão sendo feitas aqui no Brasil, em outros países, eu vou acompanhando, né? Na medida do possível. Como é que está sendo a volta à escola e a volta dos alunos sem deficiência. Eles estão, e aí dos alunos com deficiência é a mesma situação com uma lente de aumento, né? A situação é a mesma, mas agravada. São alunos, os pequenos nunca frequentaram escola. Quem tinha 5, 6, 7 anos nunca tinha entrado, estava na hora de entrar na escola. As escolas fecharam no começo, né? Outros já tinham frequentado um pouco a escola, mas é que nem quando você faz academia e você para de fazer, né? Quando você volta a fazer academia, seu corpo está todo destreinado. Então, eles estão destreinados, eles estão com muita dificuldade, por exemplo, de fixar atenção. Porque é muito chato, é muito difícil para uma criança com deficiência, sem deficiência, ficar prestando atenção numa telinha por muitas horas, com uma professora que não foi capacitada para isso, que não sabe prender atenção. Então, o que eu estou imaginando agora, e estou começando a discutir com outras pessoas, é que as metodologias,
as estratégias didáticas que a gente usa para criança com deficiência, elas são muito concretas, porque você tem que chamar a atenção. Uma criança cega não adianta nada ver a professora escrevendo na lousa, e por aí adiante. Então, eu acho que a educação inclusiva ela tem o potencial de ser realmente inclusiva, ou seja, para todos. Porque inclusiva é isso, né? Senão era aquela educação segregada que a gente tinha antes, né? Então, eu acho que a educação inclusiva agora, ela tem estratégias, ela desenvolveu e ela tem muitas contribuições a dar para todos os alunos com e sem deficiência, né? Então, a gente está imaginando um caminho por aí para 2023. O Amancai já está fazendo capacitações, não de ano todo, mas menores em outros municípios, né? E a gente está vendo que esse é um caminho, né? Legal. A gente vai ter que construir isso, mas eu me sinto com mais segurança porque nós temos um diagnóstico que foi muito sólido, né? Antes de você se jogar fazendo, né, aquela coisa do bombeiro, né? Então, é por aí que a gente está trabalhando. Legal. O Maria Aparecida Gugel é vice-procuradora-geral do Trabalho e conselheira da ANPID. Quando nós falamos de educação inclusiva, quando nós falamos de trabalho, falamos da questão da garantia dos direitos da pessoa com deficiência, do estudante, isso quer dizer, nós temos no Brasil aquilo que a gente precisa de legislação para poder colocar em prática aquilo que é necessário. Você entende que nós temos, por exemplo, uma LBI, nós temos uma lei de cotas, nós temos algumas legislações em relação à educação inclusiva. Você acha que nós estamos preparados na questão de legislação para uma segunda etapa, para depois tentar colocar em prática ou fiscalizar isso lá na frente? Olha só, durante a pandemia mesmo, a ANPID, que é uma associação que reúne vários promotores e promotoras Brasil afora, né? Todos os ministérios públicos, do trabalho, estadual, federal, né? E a gente se viu, no meio da pandemia, tendo que elaborar nota técnica para dizer como, a bichinha apareceu aqui, para dizer como deveria ser feita a atenção adequada e acessível para os alunos e alunas com deficiência durante o período de pandemia, né? E quando fizemos isso, fizemos baseados na própria legislação. E num passado bem recente, que colocou o Brasil bastante bem, num patamar bem considerável, atendendo à educação inclusiva, né? O Brasil vinha crescendo de capacitação de professores, aquilo que Eliane coloca, olha, não é só dizer vamos fazer a educação inclusiva, nós precisamos capacitar professores para que estes professores possam, então, habilmente, né, e com proficiência poder, poder ministrar essas aulas com aquela atenção definida lá, né, nos projetos curriculares, né, na forma de atendimento, porque cada aluno tem uma peculiaridade, uma particularidade. Então, o Brasil vinha até 2018, por aí, crescendo na perspectiva da educação inclusiva. Então, quando elaboramos essas notas técnicas, quando os colegas do Ministério Público recomendaram que se agisse desta ou daquela maneira, nós fizemos baseados na lei, né? No que nós dispomos. Nós dispomos de uma lei clara, objetiva, né? A Lei Brasileira de Inclusão ela é muito clara, muito objetiva, ela reflete a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Então, nós sabemos o que precisa ser feito.
do ponto de vista da educação, com essa perspectiva inclusiva, e também todos os elementos necessários para que essa educação acessível, para que essa educação inclusiva seja acessível, inclusive essa ministrada remotamente. Percebam que nós temos um arsenal, né, de normas muito claras e muito objetivas. Bom, aí você diz, está certo, temos lei. E o que falta? Falta justamente a política pública, aquela política em que se pensa, se elabora começo, meio e fim, né? Questões de curto prazo a serem implementadas, médio e longo prazo. Então, se eu tenho uma boa política pública, extremamente bem estruturada, ao longo do tempo, com orçamento, porque nós precisamos de previsão orçamentária para isso, né? Com o tempo, nós vamos ultrapassando essas dificuldades, especialmente aquela do o professor não tem capacitação. Ora, o professor não tem capacitação porque não foi capacitado para tal. Não teve previsão na política pública de capacitação do professor desta modalidade de ensino ou daquela modalidade de ensino, né? Nossa, ia comentar uma outra coisa aqui que me fugiu, mas o fato é que nós temos boas leis, nós temos boa política pública, aliás, sim, era isso que eu ia comentar. O que percalço nós tivemos aí nesse meio tempo, não é? Em 2019, nós tivemos um retrocesso, assim, fulcral em relação à educação inclusiva, que foi o surgimento do Decreto 10.502, que volta a um status quo, né, de pessoas colocadas em caixinhas. Eu acho que quem fala das caixinhas muito bem é a Marta Gil, né? Pessoas que olham para aquela deficiência e dizem, não, você pertence a esta caixinha, então você vai receber este tipo de educação desta maneira, né? E não pensam que as pessoas, né, só evoluem, por isso educação inclusiva é junto com a diversidade que nós vamos superar todos os obstáculos eventualmente existentes, que os diversos, os diferentes vão aprender, né? A pessoa com deficiência aprender com a pessoa sem deficiência e vice-versa, né? Por que nós temos cota hoje no trabalho? Todo mundo já se fez essa pergunta. Por que nós temos cota? Porque a cota é para recuperar algo perdido no tempo. O que é o algo perdido no tempo em relação ao trabalho? É a educação profissional, é a qualificação profissional, o aprendizado, né? Porque nós temos hoje uma ótima lei de aprendizagem, que faculta a pessoa com deficiência, ainda que não tenha sistematicamente cumprido as etapas da educação, poder fazer, exercer a aprendizagem, que é aprender alguma coisa, aprender uma linguagem antiga, um ofício, uma função, né? Entendi. Então, temos tudo à mão. Falta-nos essa eficiência da boa política pública que destine meios, orçamento e muita vontade de tirar o Brasil de um patamar arcaico da educação, né, tornando-a educação inclusiva. Por exemplo, por que nós não aprendemos Libras para todos desde sempre, né? Aprender Libras para todas as pessoas com e sem deficiência desde sempre coloca todas essas pessoas com deficiência e sem deficiência no mesmo patamar. Ora, sabemos nos comunicar
em Libras, na língua brasileira de sinais, né? Então, esta é digamos, a perspectiva que temos que ter para o futuro. Porque se temos todos juntos aprendendo, né, em salas regulares de ensino, obviamente que isso se projetará para o mundo da produtividade, quando essa pessoa, esse indivíduo, se torna produtivo para o trabalho, né? Então, é esta a concepção que a gente precisa compreender e vencer rapidamente. Lei boa nós temos, norma boa nós temos. O que a gente não pode mais conviver é com retrocessos, né? Como tivemos aí recentemente com o 10.502. Né? Legal. Maria Aparecida Gurgel, nesse comentário tão importante, estou conversando com a Marta Gil aqui, a Marta teve um problema de sinal, inclusive de energia, onde ela está, e ela não consegue retornar a nossa transmissão aqui, pede desculpas a vocês, que ela não consegue retornar porque não tem energia onde ela está, problemas de sinal, enfim, lamento que a Marta não consegue ficar conosco aqui. O Lia Crespo, você, dentro dessas perspectivas da educação inclusiva, o que é que você pensa para que a gente possa esperar para esse próximo ano, não é? 13 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, já projetamos para o próximo ano. Qual que é a sua avaliação em relação a isso, Lia? Abrão, eu gostaria de comentar um pouco tanto o que a Maria Aparecida falou, como o que a Elaine também disse, né? Porque eu evidentemente, né, sou a favor da educação inclusiva, nem podia ser diferente, né? Agora, eu acho que é importante, o que a Eliane falou, eu acho que vem muito ao encontro do que eu penso, que eu acho, a Eliane relatou a realidade do que acontece, né, na vida real, né? Porque uma coisa são as leis muito bonitas, são aquela coisa toda maravilhosa, toda planejada, toda cheia de recursos, que parece que nós estamos na Suécia, talvez, né? Acontece que aqui, infelizmente, não é a Suécia, né? Então, aquela lei maravilhosa, aquelas coisas lindas e projetadas para um futuro radiante, né? Muitas vezes isso não chega lá na ponta, né? Não chega lá na criança, né? A Eliane relatou crianças com 12 anos de idade que não sabem ler e escrever, né? E isso eu acho que deve ser uma constante nas escolas, né? Eu acho que isso deve acontecer com muita frequência. Eu acho que a educação inclusiva é um objetivo a ser alcançado sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que na prática nós temos que pensar em que há pessoas com deficiência, são poucas, eu acredito, né, que estatisticamente devem ser a minoria, né? Mas há pessoas com deficiência que elas precisam de algum recurso extra, que não vai ser numa classe com 20 outras crianças que essa criança vai conseguir o que ela precisa lá, né? Por causa das suas próprias características, pela característica da sua deficiência, ou da sua família, ou da condição social que ela está vivendo, ela vai precisar de alguma coisa a mais, né? E eu acho que essas crianças estão abandonadas. Há famílias, como a Eliane falou, que estão abandonadas, são mães invisíveis, elas não aparecem com a dificuldade que ela tem na prática com o seu filho, né? E quando ela coloca aquela criança na escola, na dita classe inclusiva, e de repente, se ela for observar um dia lá, uma hora, ela vai ver que, na verdade, o filho dela está encostado num canto e a professora não tem a menor noção do que fazer para atender aquela criança, né? E aquela criança está ali abandonada. Supostamente ela está na educação inclusiva, só que na prática não é o que está acontecendo, né? O que é lamentável, né? Porque eu acho que
sim, a convivência é fundamental, o fato de poder estar na escola comum é uma coisa ótima, maravilhosa, sensacional, mas eu acho que aprender a ler e escrever, aprender as matérias, aprender a ter um ofício, isso é tudo, né? Se a criança com deficiência não conseguir, no mínimo, se alfabetizar, o que vai ser da vida dela, né? Se ela passou a vida toda numa escola dita inclusiva, conviveu, brincou e tal, aprendeu que não pode ter preconceito, blá, 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 mas não aprendeu a ler e escrever Jesus Cristo. De quem vai adiantar tudo isso, né? E isso, é claro, é uma coisa complicadíssima, né? É uma coisa que vai estar sendo tentado de resolver, mas não é fácil, né? Não é fácil. Essa matéria que eu escrevi aí, que vocês publicaram, fala um pouco desse decreto 5.000, não sei das quantas aí, que eu não sei de cor, e eu entrevistei um professor que é mestre em educação também, e tem um filho autista, né? E ele fala isso, que pelas pesquisas dele, essa tal dessa capacitação que é dada aos professores é uma falácia. O professor diz isso. Eu entrevistei esse professor, né? Ele diz que isso é uma falácia, que, na verdade, 98% da capacitação que o professor recebe é dizer não, porque o deficiente não pode discriminar, porque ele tem direitos, porque não sei o quê, porque ele é bonitinho, porque não sei o quê, papapá, e não passa disso. Pedagogicamente, os professores não são, quer dizer, estou dizendo numa maioria, né? Não quer dizer que todos são assim, evidentemente que não, né? Mas ele detecta esse problema. Né? O filho dele, que tem um autismo de um nível razoável, né, não está numa escola inclusiva, porque ele disse, eu cheguei à conclusão que meu filho não tem condições, neste momento, né, de estar naquela escola. Aquilo não vai servir de nada para ele. Ele precisa de uma outra coisa. Né? E essas pessoas, essas famílias, que sabem muito bem o que elas vivem com as suas crianças com deficiência, essas famílias não são ouvidas, porque quando elas vão se queixar, dizer, não, mas o meu filho está precisando de outra coisa, dizem, não, cala a boca, isso não é inclusivo, você não pode falar isso porque não é inclusivo, isso está fora da educação inclusiva, então cala a boca. Então, essas mães estão silenciadas, e essas crianças estão abandonadas. Como a Eliane disse, há crianças fora da escola. Claro que há, porque a escola não consegue atender, e muitas famílias não têm como botar suas crianças na escola. Quer dizer, é uma coisa angustiante, né? Você ter essa noção de que o ideal é uma coisa, mas a realidade é outra, e é preciso pensar na realidade dessas pessoas. Pensar na realidade, não só no ideal. Eliane, nós estamos aí nessa data nessa data importante de a gente refletir sobre, né? Qual é a mensagem que você, do Instituto Entre Rodas, deixa nesse 3 de dezembro de 2022 sobre educação inclusiva, Eliane? Assim, eu acho que a gente tem algumas variáveis, a gente não pode... tem especificidades, não dá para a gente generalizar, né? Eu sou a favor da sala inclusiva, sim, eu sou a favor de que todos juntos e misturados que aí que há o aprendizado. Eu sou psicóloga por formação, né? Então eu apoio esse convívio, essa troca de informações, no reconhecimento do outro, que eu me reconheço enquanto ser, então isso é super importante. A Lia tem razão quando ela fala dessas especificidades, né, da carência, por isso que eu gostaria muito que os cursos de pedagogia prestassem mais atenção, porque uma coisa é você repetir fórmulas, receitas prontas, outra é você desenvolver
né? Pedagógica, a praxis pedagógica. E é isso que muitos professores sentem dificuldade. O mais legal, Abraão, que tem muitos professores que já fazem, é que eles não têm noção do que o que eles fazem acaba fortalecendo, oportunizando aquela criança que tem dificuldade de aprendizado, que tem, enfim, tem algumas especificidades educacionais para ela aprender. Então, e a gente fica muito assim, não está capacitado, não sei. Mas, assim, o que eu vejo no todo? O professor, ele se desenvolveu, ele se formou academicamente para trabalhar com crianças. Se ele não ficar preso ao Código, né, Internacional da Doença, ao CID, ao laudo dessa criança, ele vai descobrir caminhos para que essa criança aprenda, para que ela se desenvolva. E isso acontece. Isso acontece. Né? Então, é super importante. E uma outra coisa que é legal é olhar para essa criança, porque às vezes tem professor que não presta atenção, e não é por maldade, ele não presta atenção. Então, não adianta pedir para uma criança que tem mobilidade, vamos supor, de coordenação motora fina, uma criança com paralisia cerebral extremamente espástica, ela não vai ter a coordenação motora fina, ela não vai escrever, né, à mão. Vai ser muito mais produtivo, muito mais prazeroso para ela escrever se ela tiver, por exemplo, um teclado, tiver um computador na sala de aula, para ela ter acesso. Então, a gente precisa ter acesso, acessibilidade e misturar tudo isso. Mas, assim, eu vejo, tem avanços, é claro que a gente tem avanços e retrocessos, nos últimos anos foram, assim, Brasil ladeira abaixo, mas a gente não desiste, né? Tanto que a gente está aqui, a gente já tem cabelo branco, a gente não abre mão, né? Nós somos, como dizia a minha avó, a mulher do piolho, né? Que enquanto ela não pegar o último, ela não desiste. Então, é isso aí, Maria Aparecida Gugel, legal. Maria Aparecida Gugel tem outro compromisso em seguida, a sua mensagem do dia 13 de dezembro de 2022, já querendo agradecer imensamente a sua presença conosco aqui, Maria Aparecida Gugel. Muito obrigado por estar conosco e a sua mensagem desse dia 13 de dezembro. Então, a minha mensagem é de muita esperança, né? Vamos torcer para que esses novos ares tragam consigo boas práticas, né? Especialmente aquela voltada para a educação inclusiva, com uma boa política pública, preparação imensa de professores e professoras, né? Para o atendimento especializado desses alunos e que a gente possa melhorar as nossas relações de trabalho, né? Que os outros integrantes dessa sociedade civil organizada, né? Por exemplo, sindicatos patronais e profissionais, venham aqui discutir, né, a necessidade de negociarmos, de falarmos, de dialogarmos os postos de trabalho para pessoas com deficiência nas empresas, né? Sejam aquelas que precisam cumprir a reserva de cargos, né? Empresas com 100 ou mais empregados, sejam aquelas empresas que voluntariamente recebem em seus quadros trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. Então, a minha perspectiva é boa, né? E aquilo que não está bom, que não está vingando, né? Por favor, denunciem, né? A gente precisa denunciar aquilo que não está de acordo com a regra, aquilo que não está de acordo com a norma, afinal de contas, nós vivemos num Estado democrático de direito, e direito é de todo mundo, né? De todas as pessoas. Essa é a minha... eu sou otimista, sabe, Abraão? Né? A Eliane sabe, né? A gente tem uma convivência de muitos anos. Então, falou em mudança, a gente já está ali com o pé na frente. De repente, a gente bota um pé atrás, né, Eliane? Mas a gente vai em frente. Né? A gente não desiste. A gente desistir jamais. Jamais. Lia Crespo, a sua mensagem desse 13 de dezembro, já te agradecendo a sua presença também, Lia. Eu acho que eu já não sou tão otimista assim quanto vocês, né? Mas eu procuro ser uma otimista realista. Mas eu acho que sim, eu acho que se a gente comparado com
com o que não existia antes, né? Nós temos muita coisa, muito progresso, muita coisa boa acontecendo, né? Então, eu acho que a tendência é essa, é de a gente conseguir, de alguma forma, continuar caminhando no sentido da educação inclusiva, né? Eu espero que isso aconteça, né? Que é o que eu defendo também, e eu espero e vamos torcer, né? Para que a gente consiga isso. Obrigado, Lia. Obrigado, Maria Aparecida Gurgel. Obrigado, Eliane Lemos. Obrigado, Marta Gil, que não está conosco, mas sei que está acompanhando tudo isso. Muitíssimo obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Gratidão a vocês. O Diário PCD fica muito feliz com esse tema tratado com vocês. Muitíssimo obrigado. Fiquem ligados. O Diário PCD continua na cobertura do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com outros temas. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Está chegando o verão e por todo o Brasil as altas temperaturas sugerem vento na cara. E você, de qualquer região brasileira, pode conquistar sua independência com um triciclo com a adaptação necessária para ir onde quiser. Um veículo com segurança, homologado pelas autoridades de trânsito e com a capacidade de fazer até 40 quilômetros com 1 litro de gasolina. A adaptação é feita de acordo com a sua necessidade. É só você escolher o modelo, a cor e a forma como fica mais fácil para você iniciar esse investimento para conquistar sua independência. Triciclos à pronta entrega e para test drive. O que é que você está esperando? Fale agora com a equipe das Adaptações Abner e conquiste a sua independência.